quartas de final do Goianão 2024 estão on fire! Só que tem que falar isso para os jogadores do Goiás, do Goiânia. Porque o primeiro jogo ficou no 0 a 0, onde o Goiás pressionou, mas no fim acabou parando no paredão chamado Léo, goleiro do Goiânia. Enquanto isso, o Galo Carijó se absteve do ataque, né? Teve apenas uma chegadinha na frente e foi só. Mas vamos falar de tudo isso nessa análise aqui, tá? Mas antes de começar a análise, fala aí, seus torcedores que estão animados com essas quartas de final. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Vai deixando seu like aqui embaixo, que ajuda demais a divulgação, galera. Só clicar no like aqui embaixo, tá? Que me ajuda muito. Se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os vídeos como esses aqui e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos fazer essa análise, porque é o seguinte, o Goiânia começou muito bem a competição nesse Goianão 2024, visto que no início do ano houve uma reformulação na administração do Galo Carijó e ele se tornou uma SAF. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Goiânia hoje é uma SAF e existe um planejamento a longo prazo para que o Goiânia futuramente possa ter mais calendário. Esse ano mesmo, o Goiânia só vai ter esse Goianão para disputar. Aí precisaria se classificar, né, talvez para uma Copa do Brasil ou para uma Série D para poder ter calendário 2025. Pensando nisso, o Goiânia fez uma série de contratações, peneirou bastante as divisões de acesso do Campeonato Goiano e até mesmo trouxe o atacante Luan, velho conhecido da galera aqui do Goiás, né, já jogou com a camisa do Esmeraldino e que seria o veterano para comandar essa galera, né? Só que não é isso que acontece, né, durante todo esse primeiro bimestre, né, do campeonato. O Luan se lesionou no primeiro jogo contra o Goiás, coincidentemente, né? E depois disso não foi tendo grandes atuações. Mesmo assim, o Goiânia conseguiu fazer bons jogos, vencer algumas partidas e se manteve dentro do G8 para se classificar para a fase decisiva. Ficou na última posição, né, no oitavo, mas pelo menos se manteve. Enquanto isso, o Goiás começou o campeonato vencendo os jogos, mas não convencendo sua torcida, né, vitórias apertadas e tal, mas conforme o campeonato foi avançando, sem outras competições a disputar no momento, visto que na Copa do Brasil ele só entra mais pra frente, o Goiás conseguiu treinar bem e melhorar o seu time. Tanto é que nos últimos jogos ali da primeira fase, o Goiás fez jogos consistentes, com boas goleadas inclusive. E aí vem para essas quartas de final as duas equipes, o Goiânia com mando de campo. E falou-se muito do jogo ser no Serra Dourada, mas na minha opinião o Goiânia fez certo em fazer o jogo no Olímpico, visto que o Olímpico é a casa do Goiânia, é o estádio do Goiânia, não é o Serra Dourada. Então já que você está jogando todos os jogos lá, que você faça mando de campo no seu estádio, onde você está se sentindo confortável em seus jogos, né? Beleza, as escalações dos times estão aqui para vocês acompanharem. E o jogo começou com o Goiás um pouco mais agressivo, né, no começo. Apesar de que ainda no princípio da partida o Goiânia tentou ainda fazer uma marcação um pouco mais avançada e talvez chegar mais ao ataque. Inclusive, a primeira chance mais clara de gol foi exatamente do Goiânia, num contra-ataque pela esquerda que teve uma finalização que passou do lado esquerdo do goleiro Tadeu, né? Foi a chance mais clara do Goiânia. E aí é que começam as críticas sobre o Goiânia, tá? Por quê? O Galo Carijó, desde o início do campeonato, vem se mostrando uma equipe atrevida, tá? Acho que talvez seja isso. Uma equipe que você vê que claramente existe uma deficiência técnica, que poderia melhorar, poderia ser uma equipe mais aguerrida, poderia ter mesmo um trabalho técnico mais eficiente, uma participação melhor do seu veterano Luan. Mas mesmo sem isso, o Goiânia conseguiu vencer alguns jogos, conseguia fazer um bom contra-ataque e vinha algumas peças, né, um bom futebol, como por exemplo o próprio atacante Gustavo 25, que é um jogador que tem uma boa presença de área e tem um bom passe, né, uma boa enfiada de bola. Só que nesse jogo, o Goiânia ficou com medo do Goiás. A verdade é essa, porque o jogo inteiro, 90 minutos de jogo, o Goiânia recuado no seu campo defensivo, tomando pressão do Esmeraldino. E por sua vez, o Goiás com a Juninho, Paulo Baia, principalmente, né? O Juninho e Paulo Baia. E no começo, o Breno Herculano fechavam muito pelo meio, buscando sempre tentar uma tabela ou uma finalização por ali. Só que a defesa do Goiânia congestionava tudo por ali, né? O que sobravam eram as laterais para cruzamentos, principalmente do Sander, cruzando do lado esquerdo.
O Breno Herculano acabou sentindo uma lesão, infelizmente, é um jogador jovem, né? Espero que seja uma coisa simples para ele se recuperar logo, né? Mas se machucou e aí teve a entrada do Getúlio, que eu vou falar pra vocês sabem, sou torcedor do Dragão, mas vocês sabem que eu tenho total imparcialidade nos meus comentários. E eu não sei quanto a você, torcedor esmeraldino, mas o Getúlio não me desce, cara. É um atacante que não consegue fazer uma parede, tem um passe até ok, mas participa pouco, finalização dele não tá bem, e vocês sabem muito bem, quando o atacante não tá em boa fase, nada funciona. E hoje foi a prova viva. Toda bola que ele recebia, ou jogada não fluía, ou o passe não funcionava, ou finalização ia pra fora. Resultado, entrou e era um a menos pro time esmeraldino. E nisso o Goiás pressionando e o Goiânia tomando pressão. Isso foi o primeiro tempo todo, apesar do Goiás não conseguir criar grandes jogadas, né? Teve ainda uma ou outra finalização perigosa, defesa do goleiro Léo, né? Mas faltava aquela finalização mais precisa, que levasse de fato perigo. Segundo tempo veio e a dinâmica foi a mesma, tá? O Goiás pressionando, apertando, mantendo-se no campo ofensivo, dando uma pressão lascada no Goiânia. E vocês sabem muito bem que uma equipe, quando tá tomando pressão dessa forma, uma hora ou outra coisa acaba acontecendo, né? Você tem uma bola rebatida, uma bola que bate num zagueiro e entra, uma bola que resvala num jogador e bate na mão e é um pênalti. É o mais natural que pode acontecer. Por sorte do Goiânia, nada disso aconteceu. O Goiás não conseguia fazer grandes finalizações e quando conseguia, teve até algumas boas, né? O goleiro Léo estava lá para salvar a pátria do Galo Carijó, né? E do outro lado, o Goiânia não tinha saída de bola por nada. E sempre que conseguia alguma oportunidade de contra-ataque, ou o passe era horroroso, ou o Gustavo 25 estava impedido. E esse jogo foi uma tônica, cara. Toda hora o Gustavo 25 impedido. Toda hora. O Goiás fez substituições, o Goiânia também. Entrou o Luan no segundo tempo, aí por volta dos 30 minutos já. E não fez diferença alguma. Pelo contrário, eu achei que o Luan, quando entrou no Goiânia, me parecia só estar caminhando em campo. Quando o Goiânia tinha a bola no campo ofensivo, ele não fazia muito esforço para dar velocidade de jogada. Quando o Goiânia estava na defensiva, o Luan não participava da marcação. Então, cara, pra que vai entrar em campo, né? Se você não quer jogar, fica no banco. Fala pro seu técnico, ó, não quero jogar. E fica no banco, porque quem não ajuda não atrapalha, né? Então o Luan pra mim decepção total, tá? E do lado do Goiás, o Paulo Baia foi substituído, teve a entrada do Vinícius, né? E o Goiás mantendo aquela dinâmica de pressão, mas com as substituições caiu muito o nível também. E aí começou a errar passes, começou a errar cruzamentos, e mesmo assim o goleiro Léo estava sempre ali para manter o 0 a 0, né, que pelo visto era de interesse do Goiânia, porque chegando no final do jogo o Goiânia desacelerou completamente a partida, né, e esperou o cronômetro terminar para ficar no 0 a 0. Só que agora, meu querido, o jogo é na Serrinha, e a coisa lá vai ser um pouco diferente. Então não acho que foi um bom resultado para o Goiânia, acho que foi desnecessariamente recuado a equipe, e para o Goiás, já que não perdeu, né, o jogo, é um resultado ok. Só que tem um problema, o Goiás com esse resultado de 0 a 0, na classificação geral do Goianão, ele perde a posição nesse momento para o Atlético. E pode cair mais de posição ainda, porque os pontos corridos no Goianão ainda seguem correndo, tá? Estamos nas quartas de final, mas os resultados ainda valem pontos. E aí, se o Goiás, se o Vila Nova amanhã vencer o seu jogo, ele ultrapassa o Goiás na classificação geral. Nesse momento, pelos critérios de desempate, o Atlético é o líder, com 28 pontos, mas tem os critérios de desempate. E aí o Vila jogando amanhã, se ele vencer, ele ultrapassa o Atlético e assume a liderança do campeonato. E isso vai definir as equipes que vão decidir o campeonato em casa. Isso pode mudar a dinâmica da final. Então talvez não tenha sido realmente um bom resultado também para o Goiás. Mas para mim, para o Goiânia ainda foi pior. Porque jogar em casa e deixar o adversário dominar nunca é positivo. Nunca. Tem que melhorar demais o contra-ataque para fazer alguma diferença no jogo de volta, já que joga recuado contra o Goiás, né?
E aí, o que você achou dessa partida? O que você tá achando aí das quartas de final do Goianão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Inscreve aqui no canal, deixa seu like pra ajudar a divulgar o canal também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí nos seus grupos de WhatsApp, enfim. E considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 1,99 você se torna parte do grupo Gader Futebol Clube, aonde você tem conteúdos exclusivos, antecipados e tem contato com vários comentaristas do YouTube, inclusive eu. Além dos membros do canal, obviamente. Beleza, vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.